aqui ao cronograma da nossa Semana Jurídica, certo? Lembrando que o evento da Semana Jurídica é em parceria Univel com a Escola da Magistratura, a EMAP, que tem tem as instalações aqui na própria Univel, certo? Também a Semana Jurídica da Univel em parceria. Dando seguimento, vou apresentá-los o Dr. Anderson Furlan, que vai trazer a palestra sobre planejamento tributário no Estado Democrático. O currículo do professor Anderson é juiz federal, especialista, mestre e doutor em Ciências Jurídico-Econômicas pela Faculdade de Direito de Lisboa, professor de Direito Tributário da Escola Superior da Magistratura do Paraná, presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, a APAJUF, da qual eu honrosamente sou um dos associados. Foi diretor da Escola da Magistratura Federal do Paraná, a ESMAF. É autor e coautor de diversos livros e artigos publicados no Brasil e exterior, especialmente sobre direito tributário, economia política, direito ambiental e penal. Alguns deles podemos citar o Direito Ambiental, pela editora Forense, Elementos de Direito Ambiental, da editora Método. Então, o professor Furlan também atua bastante na área de direito ambiental. Planejamento fiscal, pela editora Forense, que vai ser a linha de trabalho da pesquisa da palestra de hoje. Elisão fiscal, pela editora Almedina. Globalização econômica, pela editora Almedina, dentre outros. Então, professor Anderson, o senhor tem a palavra para a palestra. Muito bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a apresentação que foi feita pelo amigo e colega Dr. Leonardo Cacau, juiz federal aqui de Cascavel. Cumprimentar o professor Jonatas, o professor Alexandre, pelo gentil convite que foi feito pela Univel. A Escola da Magistratura Federal tem uma parceria com a Univel. Fizemos aqui um evento muito bom ano passado e faremos um na próxima sexta-feira, onde teremos a presença do ministro Neto Cordeiro falando sobre direito penal, além de outros palestrantes ilustres. Então é um orgulho para mim e uma alegria poder voltar aqui à Univel, e estarei aqui sexta-feira novamente acompanhando o ministro Neto Cordeiro. Vou falar com vocês hoje sobre o tema do planejamento tributário. Mas eu imagino que muitos alunos aqui são da graduação de todos os anos, né? Da faculdade, primeiro ao quarto, ao quinto ano. Vou começar então, a estrutura da minha fala será a seguinte: eu vou começar pelos aspectos mais simples do que é o planejamento, trazer alguns cases de planejamento, e depois, a partir desses cases, vocês vão entender o que está acontecendo, tentar esmiuçar esse tema em algo mais técnico, para vocês entenderem o arcabouço jurídico, as soluções normativas e jurídicas que estão sendo trazidas para esse tema pela jurisprudência e pelas leis, no Brasil e no exterior. É uma incursão também sobre alguns precedentes, algumas leis de outros países. Falando então sobre planejamento. O planejamento é uma atividade em que todo indivíduo, toda corporação, toda instituição, aqui há muito tempo, fazem em relação à sua própria vida, em relação às suas próprias atividades, aquela sequência de atos para se chegar a um objetivo. Isso é o planejamento, palavra muito simples. O planejamento é importante na vida de todos, da sociedade em geral. Eu venho de uma cidade que é totalmente planejada. Quando os ingleses foram para Maringá, eu sou de Curitiba, mas moro em Maringá. Quando os ingleses foram para Maringá, em 1945, por ali, eles fizeram um mapa, escolheram um terreno e delimitaram: olha, aqui passarão tantas ruas, as ruas terão quantos metros de largura, ali será um centro, aqui será aquele setor comercial. Resumindo, hoje, 60 e poucos anos depois, Maringá é uma das melhores cidades do Brasil para se morar, porque é uma cidade planejada, uma cidade que não tem subida, descida, totalmente arborizada, muito bem gerida, mas tudo ficou mais fácil porque lá atrás alguém fez um planejamento. Ao contrário de cidades que crescem desordenadamente, com subidas, descidas, vielas, favelas, tudo misturado e junto ao mesmo tempo. Então o planejamento surte efeitos.
E o planejamento também ele é levado para a nossa própria vida. Tem uma pesquisa americana que diz que foi feita com alunos há 20 anos. Alunos perguntavam para eles o que eles queriam fazer quando se formassem, quando entrassem na faculdade, depois que se formassem, o que eles esperavam para a vida deles para dali 20 anos. E os alunos foram mapeados e muitos anos depois foram procurar esses alunos para saber se aquilo que eles esperavam para a vida deles realmente aconteceu. E a pesquisa chegou a resultados surpreendentes, porque e cruzavam esses dados com o índice de felicidade de cada um daqueles entrevistados. E a pesquisa chegou a alguns resultados surpreendentes. Por exemplo, perceberam pela pesquisa que apenas uma mísera fração de todos aqueles alunos alcançaram seus objetivos. A esmagadora maioria teve a sua vida levada por efeitos para os quais ele não tinha planejado. Na verdade, ele não tinha feito nenhum planejamento, ele deixou a vida levar. E lá no futuro, 20 anos depois, ele estava totalmente satisfeito com a sua vida. 90% das pessoas estavam nesse grupo. Pessoas totalmente satisfeitas com a sua vida, porque seguiu o rumo que ele não esperava. Já um percentual dessas pessoas estavam razoavelmente satisfeitas com a sua vida. Alguns objetivos tinham sido alcançados. Essas pessoas tinham feito alguma forma de planejamento de vida. Perseverou, teve disciplina. Então essa pessoa que se sentiu razoavelmente feliz seguiu um determinado planejamento. Agora um percentual muito pequeno, de 3%, estavam satisfeitas e felizes além das suas expectativas. Aconteceu mais coisas boas na vida deles do que eles esperavam. São pessoas que, além de fazer um planejamento, assim que atingiam seus objetivos, iam atualizando as suas metas, refazendo seu planejamento ano a ano, a cada período. E essas pessoas não só atingiram seus objetivos, como se tornaram adultos e pessoas realizadas e com sucesso profissional nas áreas que escolheram. Então veja, o planejamento também se aplica à vida privada. Só que o planejamento ele pode ser usado para coisas boas e para coisas ruins. Uma empresa destinada a praticar crimes, mas um planejamento logístico, a gente vai comprar aqui no Paraguai, vai trazer embaixo do caminhão de soja, passar pela fronteira, vamos subornar o guarda. Todo planejamento, eles anteveem as etapas do processo, se capitalizam, fazem um investimento planejado. Não é o cara que vai lá, pega e sai correndo de qualquer jeito. Não, tem um planejamento. Planejamento para o bem, planejamento para o mal. Agora, pergunto a vocês, o que essas pessoas aqui, elas têm em comum? Edir Macedo, Lula, Joaquim Barbosa, Luiz Felipe Scolari, Messi e o Ratinho. O que essas pessoas têm em comum? Todas as pessoas, nas suas atividades, ultimamente, estiveram envolvidas com notícias sobre planejamento. O Edir Macedo, ele fez um planejamento administrativo. Como assim? Ele foi construir o Templo de Salomão em São Paulo, que é o maior templo da América. Segundo o New York Times, ele transformou o Cristo Redentor num penduricário da fé. O Templo de Salomão não tinha alvará para construção. Ele foi erguido sobre uma construção que já estava lá. Tudo bem que essa construção que estava naquele terreno, de não sei quantos mil metros, era uma construção pequena. A Igreja Universal, o Edir Macedo, então conseguiu um alvará para a reforma daquela construção. Reformou aquela construção e ampliou aquela construção em milhares de vezes. Só que era uma reforma e em nenhum lugar da lei estava dito que uma reforma tem que ter determinada metragem, além daquele empreendimento que é construído. Era uma lacuna legal. Ele ganhou a reforma, pode reformar. Se a reforma acrescentar, está implícito
que a reforma pode apresentar, porque a lei não previu expressamente isso. Então ele se aproveitou de uma lacuna da lei, conseguiu um alvará de reforma e ergueu sobre aquele pequeno edifício um templo gigantesco, a pretexto de ser uma reforma, se aproveitando de uma lacuna na lei. Isso foi uma forma de planejamento. Talvez se ele tivesse pedido um planejamento para a construção do templo, ele não tivesse conseguido. E o Messi? O Messi, dias atrás, foi indiciado pela justiça espanhola porque interpôs algumas empresas entre os seus contratos, de forma que, ao fim e ao cabo, teve um lucro ou uma economia de impostos de 4 milhões de euros. 4 milhões de euros através de uma operação fiscal. Foi uma forma de planejamento. Só que na Espanha, a legislação e a justiça, elas proíbem esse tipo de manobra. Uma manobra que está na zona cinzenta e que depois ela é descortinada pelas autoridades administrativas e judiciárias. E o Messi foi autuado e no dia seguinte ele foi lá, depois recebeu a citação, pedindo para sair do processo e depositou 5 milhões de euros. Até porque, para não, provavelmente não deixar que essa fama de uma pessoa que seja sonegadora arranhasse a sua imagem, uma imagem que todos temos ele de um bom moço. Isso é uma forma de planejamento também. Não sei se para o bem ou para o mal, esses dois casos, mas é uma forma de planejamento. Mas vejam vocês um planejamento para o mal. Um pai, e é o exemplo que eu sempre uso nas minhas palestras nesse tema, um pai tem 2 filhos. De um ele gosta muito e de outro ele não gosta. Ele pode pegar, é um pai milionário, ele pode pegar todos os bens dele e dar só para o filho que ele mais gosta? Não pode. A lei protege todos os filhos. Pois bem, mas o pai resolve fazer um tipo de planejamento. Ele observa as leis e percebe o seguinte: a lei não proíbe que ele constitua uma empresa. É uma liberdade constitucional, o direito de empresa. Ele constitui uma empresa. Ele constitui essa empresa, vende todo o seu patrimônio e coloca como capital social da empresa. Ele pode fazer isso? Claro que pode. Isso está na liberdade que as leis dão a ele. Pois bem, todo o capital dele dentro da empresa, ele resolve contratar até os dois filhos dele, aquele que ele gosta e aquele que ele não gosta, para trabalharem na empresa. Ele pode fazer isso? Perfeitamente. A CLT não proíbe uma empresa do pai contratar os filhos. E mais, ele contrata um filho, o que ele gosta mais, e paga um salário de R$1 milhão por mês. O filho que ele gosta menos, ele paga R$10 mil. Ele pode fazer isso? Pode. Nenhuma lei no Brasil proíbe que, ao se contratar 2 filhos, tem que se pagar igualmente. Ele pode pagar diferentemente. Então, depois de um certo tempo, tudo de acordo com a lei, ele vai ter destinado a grande parte do seu patrimônio para o filho que ele mais gosta, deixando o filho que ele menos gosta sem a fortuna que ele tinha. Tudo de acordo com a lei. Por aí vocês começam a perceber que deve ter alguma coisa errada em poder se utilizar da lei para perseguir algo que é contra os princípios do ordenamento jurídico. Pode ser de acordo com a lei, é lícito, mas é antijurídico, porque ele ofende outros princípios do ordenamento, geralmente aqueles princípios estruturantes, os valores encartados pela Constituição. E quando isso acontece, tem que ter uma reação. Em direito tributário, isso acontece muito. Isso acontece muito, e não é de hoje. Não é de hoje, é muito antigo. Estava dizendo agora há pouco do planejamento que fazemos hoje, das pessoas, das empresas. Quando vinha para cá, eu acompanhei o campus da Univel e vi que é muito grande, muitas salas, e me lembrou a minha infância. Quando eu ia ao banco, era uma experiência, quando eu tinha meus 5, 6 anos, porque as agências bancárias eram muito grandes.
e tinha elevadores, escada rolantes, 4, 5 andares, Banco do Brasil, Caixa Econômica. E hoje a gente vai, a agência bancária é um caixa eletrônico. Se duvidar, daqui a uns 20 anos o meu filho vai achar que um banco é um aplicativo de celular. Ah, vou no banco, não, é um aplicativo que é no celular, porque tudo é feito pelo aplicativo. As empresas precisam se planejar. Eu pensei na Univel, que eu tenho certeza que daqui a 30 anos, assim como aconteceu com os bancos, todas as estruturas aqui serão obsoletas. Vocês vão ver essas fotos, nossa, então era assim que o pessoal estudava há 20 anos. Porque sala de aula é algo fadado a acabar. Para nós hoje pode parecer absurdo, mas as instituições nem têm que planejar para isso. Eu sei de instituições acadêmicas hoje, o MEC não autorizou ainda, né? Mas eles já estão se planejando, já tem mais de 2 anos de todo o curso de Direito gravado online para quando o MEC autorizar. E o MEC vai ter que autorizar porque tem o Plano Nacional de Educação que prevê não sei quantas mil pessoas na escola, e só com os cursos hoje presenciais não há oferta suficiente de vagas. Então eles vão ter que aprovar cursos totalmente online, Direito, Administração e vários outros, e já tem universidades com 2, 3 anos de cursos totalmente gravados. As aulas, a instituição terá uma sala para as pessoas fazerem prova, pesquisa, etc. Esse é o futuro. E as universidades também têm que se planejar para isso. Mas voltando, o planejamento fiscal, isso acontece há muito tempo. E acontece há muito tempo porque o imposto nunca foi tido como aquilo que ele realmente é. E o que o imposto realmente é? Vocês sabem, o professor de tributário ensinou para vocês o que é o imposto? O imposto não é uma pena. A estrutura da norma é a mesma. Tem o fato, tem o tipo. No direito tributário e no direito penal. No direito penal, matar alguém, pena, reclusão, tantos anos. Furtar, a consequência, a pena, reclusão, tantos anos. No direito tributário, ter renda, a consequência, pagar imposto. Circulou mercadoria, o tipo, consequência, pagar o ICMS. A estrutura é a mesma. Quer dizer que o imposto é pena? Claro que não. A pena é porque aquele cidadão fez algo ruim para a sociedade. No imposto, o imposto é uma contribuição cívica para a sociedade. O imposto é aquela cota do grande condomínio social que nós vivemos, para que a gente possa viver nele. Quem mora em prédio, quem mora em condomínio fechado, o cidadão tem que pagar todo mês. Porque o condomínio precisa pagar o zelador, senão o lixo se acumula. Precisa pagar a energia do elevador, precisa pagar para limpar a piscina, para limpar a quadra, precisa pagar para ter o gás, luz nas áreas comuns. Todo mundo paga o condomínio, ninguém reclama. Ele é gerido, ele é fiscalizado. O imposto é a mesma coisa. A gente mora numa cidade, mas por que tem asfalto? Porque o município construiu o asfalto. Peraí, mas de onde veio o dinheiro? O dinheiro basicamente vem dos impostos. Nós fizemos uma opção na Constituição que o Estado não ia se meter na economia. O Estado não vai concorrer com o particular. O particular não corre sozinho no capitalismo. E o Estado não vai ficar concorrendo com ele. O Estado não vai montar uma loja de refrigerante. O Estado não vai montar uma loja de roupa para ficar concorrendo com o particular. Não. O Estado não atua na economia por força da Constituição, com raras exceções. Como nós temos essa opção, sobrou para o Estado ter dinheiro de imposto, para que nós tenhamos as estradas, os policiais, os professores, a saúde. Se isso vai bem ou mal, não é uma questão para você discutir um mérito agora. Vocês vão resolver isso agora, quando ocorrerem as eleições gerais. Aliás, um minuto de reflexão, porque perdemos uma pessoa jovem, pai de 5 filhos, presidenciável Eduardo do Campos, que deixou o Brasil inteiro em choque. Então, um dia muito triste ontem para a nação brasileira. Mas voltando, vocês vão resolver isso dia 5 de outubro, quando forem votar. Porque o mérito é resolvido na urna. Agora, a discussão fundamental, que é a necessidade de pagar imposto, essa é indiscutível. Nós temos que pagar, porque ele é a cota do condomínio social.
Se uma pessoa não paga o seu tributo, o que acontece? Alguém vai estar pagando. A carga tributária dos que estão pagando é maior. A conduta sorrateira, maléfica daquele que não paga cai sobre as costas dos outros. Por quê? Porque a tributação é um jogo de soma zero. Não tem para onde correr, o dinheiro vai ter que aparecer, porque as despesas já estão no orçamento. Quando o cidadão vai lá e acha ser muito esperto, declarando o seu valor da venda do imóvel por um valor menor do que está vendendo, embolsando por fora, ele está sendo esperto. Conta para os parentes, não tem nem vergonha. Só que todos os demais, eu, você, o doutor Leonardo, o doutor Jonathan, todo mundo aqui vai acabar pagando a parte dele. Só que esse caso é fácil. Ele vai lá e não paga o tributo. Ele devia ter pago, ele insere uma declaração falsa. O cidadão que vem de Foz do Iguaçu e traz um monte de computador e pratica desse caminho, ele não paga o tributo. Isso é fácil, cometeu um crime. O problema é quando a gente entra na zona cinzenta, na zona da interpretação. E eu disse agora há pouco que isso é muito antigo. Em 1300 e pouco, o Marco Aurélio Grego cita esse fato, existia um glosador da Idade Média chamado Bartolo Sassoferrato. E o Bartolo Sassoferrato foi consultado para dar um parecer sobre um caso bem interessante. Na Idade Média, o comércio era nas praças. As feiras que a gente vê hoje por aí é um resquício das praças da Idade Média, onde existiam muitos estabelecimentos comerciais e as vendas eram feitas nas praças. E os prefeitos, os reis, os duques, os condes cobravam um imposto, uma taxa pela ocupação da praça. A pessoa montava a sua tenda e tinha que pagar um determinado valor. Surgiu a questão: e aqueles caçadores que vinham com a pele no ombro e não montavam nenhuma banca, eles também tinham que pagar a taxa? Porque eles estavam ali andando, se alguém quisesse comprar pele, ele vendia, não tinha nenhuma banca vendendo nada, estavam sempre andando. E aí o Bartolo Sassoferrato fez o parecer dizendo que eles tinham que pagar também, porque a finalidade que ele estava perseguindo ali, naquele ambiente, era vender o seu produto. E o que a taxa era para justamente cobrar quem utilizava aquele espaço para vender o seu produto. Então ele era um transeunte qualquer, um comprador, ele era um vendedor, e por isso ele devia pagar, mesmo não tendo aquela formalidade que era a sua banquinha. Em Roma, voltando mais para trás, existiam tributos diferentes para quem desembarcava escravos e escravas. Então as pessoas iam para as guerras e quando desembarcavam os escravos, as escravas pagavam um tributo menor e os escravos um tributo maior, porque era força de trabalho e as escravas mais para trabalhos domésticos e o lazer. E o que muitos faziam? Eles disfarçavam seus homens de mulher para na hora de passar pelo censor ali, entrar como escravo, quase igual ao desse caminho, para pagar um tributo menor sobre eles. Isso em Roma. Se nós formos procurar na linha da história, são dezenas e dezenas de casos assim. E, falando das pessoas ilustres que eu acabei de narrar, todas elas estão envolvidas em algum aspecto de zona cinzenta dentro da interpretação tributária. Eu não vou conseguir falar de todos, vou falar só de alguns, e muito rapidamente. Vou começar pelo nosso ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi noticiado pela imprensa que o Lula, companheiro, não durmo na palestra, que o Lula, quando saiu da presidência, começou a cobrar para proferir palestras. Até o nível poderia se basear nos preços cobrados pelo presidente Lula para remunerar os palestrantes. O presidente Lula cobrava R$200 mil para cada palestra. A imprensa noticiou. E ele então, devidamente orientado, constituiu uma pessoa jurídica denominada LIS Palestras, Luiz Inácio Lula da Silva, as iniciais do nome dele, palestras. Capital social, R$100 mil.
Sócios: ex-presidente Lula, com 98%, e o seu amigo de longa data, como ele sempre mesmo se refere, Paulo Okamoto, com 2% das cotas. Qual era a sede da pessoa jurídica Lewis? Era o próprio endereço do apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Os dados. Pois bem, se o nosso presidente Lula fosse tributado como qualquer um de nós aqui, como pessoa física, ele iria, para cada 200 mil recebidos, ele deveria pagar R$ 405 como contribuição previdenciária, 54 mil a título de imposto de renda, 6 mil a título de ISSQN, imposto sobre serviço de qualquer natureza. Pagando 60 mil de tributos, lhe sobrariam quase 140 mil reais. A empresa que contratasse o Lula, pessoa física, para dar palestra, deveria pagar ainda mais 20% de contribuição patronal, o que somaria mais 40 mil reais. Resumidamente, a carga tributária dessa palestra do Lula corresponderia a 50% do valor cobrado, do valor do serviço. Se o Lula, nosso ex-presidente, fosse ser tributado pela sua empresa, os valores cobrados não permitem o ingresso pelo Simples, mas a empresa poderia optar pelo lucro presumido, e a cada 200 mil reais, vejam vocês, deveriam ser pagos 10 mil só de imposto de renda, 13 mil da Previdência, das contribuições sociais, e 6 mil pelo ISSQN. Resultado, 30 mil reais aproximadamente. E a empresa que o contratasse, que estaria obrigada a 20% de contribuição patronal, nada pagaria pelo serviço. Resultado, a economia tributária de cerca de 16%, algo como 32 mil reais, seria economizado nessa atividade. E o Lula não pagaria nenhum real no imposto de renda da pessoa física, porque há uma lei que isenta a tributação no caso de distribuição de lucros. Vejam vocês, há uma grande economia. Agora, a questão é se debater que tudo isso foi feito dentro da legalidade. A pergunta é: o que é essa empresa? Essa empresa é uma folha de papel dentro do apartamento do presidente Lula. A empresa é ele mesmo. Uma mera folha de papel tirou do orçamento público, que seria destinado a escolas, às vacinas, à merenda escolar, aos funcionários públicos, um valor de 32 mil reais. Certo? Errado? Dentro da lei. O mérito nós vamos ver ao final. E o caso Joaquim Barbosa? O ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, também fez um planejamento fiscal. Funções de noticiado pela imprensa, ele construiu uma empresa em Miami. Ele poderia construir uma empresa em Miami? Poderia construir uma empresa em Miami se fosse cotista, segundo a Loman. Embora tenha o entendimento que o ministro do Supremo não é magistrado, faz parte de uma categoria política separada. Pois bem, ele construiu uma empresa em Miami, chamada Assas JB Corp. Onde é a sede dessa empresa do ministro Joaquim Barbosa, segundo a imprensa noticiou? Era no imóvel funcional do Bloco K da Superquadra Sul 312 de Brasília, local de residência do ministro. Uma empresa construída em Miami, cuja sede era no apartamento onde morava o ministro Joaquim Barbosa. O preço da escritura com essa empresa, ele construiu essa empresa para comprar um apartamento. O preço do apartamento, $335 mil ou 700 mil reais, foi o valor que ele pagou.
Então a empresa Assas, a mando do ex-presidente do Supremo, adquiriu esse imóvel por 300 e poucos mil dólares. Onde está o planejamento fiscal do presidente Joaquim Barbosa? A legislação do estado da Flórida permitia que, caso ele chegasse a falecer, os seus herdeiros deveriam pagar até 48% do valor do imóvel, no caso de morte. Ou seja, do imóvel, 50% desse imóvel ficaria com a Flórida e 50% deveria ficar com os herdeiros. Ele não queria isso. Uma pessoa jurídica, a Assas JB Corp, que comprou o imóvel, isso não aconteceria. Ela pode transferir as suas cotas para os herdeiros sem pagar a tributação. O único ônus tributário seria em que a empresa paga 35% sobre eventuais lucros imobiliários. Então, se ele vender depois por 100 mil a mais, ele vai pagar 35 mil sobre esse lucro. E as pessoas físicas recolhem 15%. Ao fim e ao cabo, parece então que foi um bom planejamento fiscal feito por Joaquim Barbosa. O problema é que a sede da empresa não poderia ser contratada pelo Palmeiras para ser técnico, mas não ele foi contratado. Ele constituiu uma empresa, essa empresa chamada LF Participações, da qual eram sócios ele e a sua esposa. E essa empresa foi contratada para quê? Para gerenciar todo o futebol do Palmeiras, desde as categorias de base. Quem deveria treinar os times? A empresa. Mas tinha uma cláusula que só o Luiz Felipe Scolari poderia prestar aquele serviço. Não a mulher dele, que era sócio também, nem outro empregado, tinha que ser ele. Resultado: não pagamento do imposto de renda da pessoa física e nem da contribuição patronal pelo clube, e milhares de reais economizados por conta de uma folha de papel arquivada do seu LF Participações, do Luiz Felipe Scolari Participações. A Receita Federal autuou o técnico, dizendo que ele dissimulou a verdadeira função da empresa, que na verdade simplesmente servia de anteparo para que ele realizasse o serviço sem pagar os tributos devidos. E ele foi autuado pela Receita. Foi um caso também clássico. Essa lei, esse caso dele, foi julgado antes da edição da Lei 11.196, que autorizou que profissionais de serviços intelectuais, inclusive científico, artístico e cultural, em caráter personalíssimo, possam constituir empresa e pagar menos impostos. Então essa lei existe hoje. Vários cantores, atores constituíram empresas, palestrantes constituíram empresas e são tributados pela empresa e pagam menos tributos com imposto de renda. Isso é algo comum hoje nesse mercado de prestação de palestras, etc. O Ratinho, também antes dessa lei, fez a mesma coisa. Foi contratado pelo SBT com base numa folha de papel, e com essa folha de papel só ele poderia apresentar os seus programas. Esses estudos são, como eu coloquei ali, a evasão, a elisão e o planejamento. Evasão é crime. É o cidadão que comete um crime para pagar menos tributos ou não pagar tributos, que é o caso do cidadão que falsifica o livro, que é o caso do cidadão que passa o tributo escondido, como a mercadoria escondida. Isso é evasão, é crime. Ele procura sair da relação tributária, que já pegou ele. Ele já cometeu o fato gerador e quer sair sem pagar. Evasão. E nós temos também a elisão. A elisão é onde a gente utiliza de meios legais para pagar menos tributos. E no exterior nós temos também o planejamento fiscal, que é onde a pessoa, dentro da lei, mas de acordo com o ordenamento jurídico, os valores, dentro das opções dadas pelo legislador, consegue razoavelmente planejar suas atividades para pagar menos tributos. Na Espanha se chama evasione, elusione e economia de opção. Na Itália, evasione fiscale, elusione fiscale e risparmio de imposto. Na Alemanha, Steuerhinterziehung, para evasão, Steuerumgehung,
para elisão, e o Steuervermeidung, que é para o planejamento legítimo. E nos Estados Unidos, a Tax Evasion, a Tax Avoidance, que é a elisão, e a Tax Planning, que é o pagamento dentro da lei, de menos carga tributária. Eu vou adiantar um pouco, porque o meu tempo já se esgotou. E eu estou percebendo que estão vibrando com a palestra, não querem ir de jeito nenhum, mas o professor Alexandre já me piscou 3 vezes aqui, eu preciso me encaminhar para o final. Hoje se fala muito, por que cada ordenamento ele utiliza de normas diferentes para trabalhar com essas categorias. É uma preocupação mundial, como vocês estão vendo. Teve um grande congresso em Seul em 2006, onde autoridades tributárias de diversos países editaram recomendações para os países associados, porque é um tema a ser tratado com muita cautela, porque causa um caos na economia, na medida em que aqueles que podem mais pagam fortunas para consultores tributários para pagar menos tributos, deixando a carga tributária sobre os ombros daqueles que não conseguem fugir, os cativos fiscais, quase um verdadeiro apartheid fiscal. Empresas que se esquecem daquele valor que deve nortear todas as atividades, o dever fundamental de pagar os impostos, porque eles contribuem para a sociedade, como já dizia Ehring em 1900. Mas os estados agem diferente, porque cada estado tem sua visão, a sua visão de mundo, que é de cada um dos seus habitantes, e a maioria deles, quando reunidas nos seus congressos, acabam determinando que essa visão seja do Estado. Então nós temos uma visão liberal típica, onde a liberdade é absoluta e nenhuma forma de planejamento pode ser restringida, ou seja, vale a folha de papel consegue suplantar a realidade e gerar esses danos aos cofres públicos. Nós temos também uma visão mais moderada, onde deve ter liberdade, mas com responsabilidade. E temos aquela visão social comunitária, onde nenhum tipo de planejamento é permitido. E aí, dentro de cada um desses países, principalmente nesses de uma visão mais moderada, existe sempre o jogo do gato e o rato. É o Estado procurando fechar as lacunas onde os contribuintes tentam fazer o seu estratagema para pagar menos tributos. O verdadeiro jogo do gato e rato. E aí o Estado começa, mais importante, casos de julgamentos sérios sobre elisão fiscal. Já me encaminhando ao final, eu vou só falar de alguns precedentes que marcaram a história dessa discussão no mundo. Quando eu tenho meu tempo, professor? Já estou... Tá, então eu vou só falar de dois casos que conseguiram mudar a face mundial no tratamento do planejamento tributário. Eles espalharam as suas raízes por todos os países praticamente civilizados, entendidos, né? Vamos entender essa ideia. A House of Lords foi chamada para decidir, falou assim: olha, ele está conforme a lei, de acordo com a letra da lei, então ele pode deduzir. Esse precedente assombrou a legislação tributária de diversos países durante décadas. Só foi ele é de 1936, só foi derrubado agora no final da década de 80, na década de 90, e hoje já foi totalmente superado. Só que ele tinha descendentes, esse fantasma assombrou em todos os países do Common Law, principalmente Canadá, Irlanda, Escócia e também o direito europeu continental. E só com muito custo ele foi exorcizado, o fantasma do Duque. Por curiosidade, 3 ou 4 meses depois, foi julgado um caso muito importante também nos Estados Unidos, chamado o caso da senhora Gregory, o caso chamado Gregory versus Helmer. Em 35, 4 meses depois do julgamento do caso do Duque. E olha que interessante, o caso da senhora Gregory a questão de fundo era a mesma, um complemento fiscal, só que a Corte Americana, baseada no voto do juiz de segunda instância, que é tido nos Estados Unidos hoje, com a maior perda da Suprema Corte Americana, que ele era o ministro que poderia ter sido e não foi,
o juiz Leonard Hand, que foi o precursor do direito da economia e uma figura extremamente brilhante. O Ronald Reagan, todo mundo deve ter ouvido falar, foi estagiário dele, e ele não foi para a Suprema Corte. Ele deu o voto condutor brilhante sobre esse caso da Gregory versus Held. E esse aqui era o caso da senhora Gregory. Olha como é que era a história. A senhora Gregory, ela tinha uma empresa, e essa empresa era sócia de uma outra empresa, tinha ações de uma empresa chamada Monitor. E ela queria vender as ações da Monitor e poder, sem pagar imposto de renda. E o que ela fez? Ela construiu uma empresa chamada Avril. E 3 dias depois, uma folha de papel, passou as ações da Monitor para Avril. Passado mais um tempo, a própria senhora tinha uma lei americana que dizia o seguinte: que no caso de reorganização societária, a pessoa que recebe as ações precisa pagar imposto de renda. Então ela mesma comprou ações da empresa da Avril, fez a reorganização societária, a empresa anterior dela, a United, passou as ações da Monitor para essa Avril, ela retirou do outro lado as ações da Monitor e vendeu e não pagou imposto de renda. Fez uma triangulação, ou uma circularização com as ações da Monitor, e como Houdini, ou seja, de um lado ele entrava todo cheio de cadeados, pulava numa caixa cheia de água ou dentro do mar, e como no passe de mágica, a senhora Gregory, tal como Houdini, pulou sem nenhum imposto a pagar. Essa foi a mágica do planejamento tributário. Só que ao contrário da House of Lords, a Suprema Corte americana falou: não. Não importa esse estratagema, o que importa é a finalidade. Ela só utilizou de uma liberdade de forma indevida para fraudar a tributação e desconsiderou. E para isso ele elencou 3 doutrinas que praticamente moldaram a forma de nós entendermos o mundo hoje, que é o business purpose, ou seja, o propósito negocial. Por que se constitui uma empresa? Qual é o propósito? Substância over form, que foi utilizado nesse caso, ou seja, a substância econômica ela prevalece sobre a forma, o que foi feito na Alemanha também desde 1919, com o caso do Europa, e o Step Transactions, ou seja, tem que ser avaliado cada um dos passos, para ver se tem algum sentido econômico. Esses 3 sistemas ganharam um mundo civilizado e foram debatidos, estudados e incorporados em muitos deles. Hoje no mundo, tudo se caminha para não se admitir o planeamento fiscal ilegítimo, que é a elisão fiscal, embora no Brasil hoje ainda a elisão fiscal seja tida como algo ilícito e normal. Mas não é. O mundo civilizado diz que não é, que não se pode utilizar a liberdade para fraudar a tributação, fraude à lei, ou seja, usa uma norma para dar o drible na outra, contornar outra norma e fraudar a lei. No Brasil, o Supremo julgou antigamente vários casos. Por exemplo, tinha uma lei que proibia importação de veículos. Muitas pessoas importavam as peças e montavam o carro. Falou assim: não, é a mesma coisa, não pode fazer isso. A lei que proíbe a importação também proíbe importar peça e montar o carro. Um outro caso famoso, o Supremo julgou, ele reconheceu a fraude à lei, que foi o caso onde tinha uma lei que permitia um seguro abater do imposto de renda tudo que se gastava no prêmio de seguro. E as seguradoras mais depressa perceberam uma chance. Qual que era a chance? Elas emprestavam dinheiro para o Dr. Leonardo comprar o seguro deles. Com o dinheiro emprestado, ele pagava o prêmio do seguro para a própria seguradora. Esse prêmio do seguro, ele poderia abater imposto de renda. Assim que ele abatesse, ele devolvia o empréstimo, com um certo lucrinho para quem deu o empréstimo, menos do que ele abateu, é óbvio. Ele teve mais lucro. E fazia-se isso sistematicamente. O Supremo falou: não, isso é fraude à lei. Qual foi o problema? Por que não se continuou assim? Porque nós tivemos um golpe militar em 64, um pouco antes do Código Tributário. Aí o Brasil se fechou, já que não tinha mais nenhum direito, se fechou naqueles que restavam. A liberdade contratual era um dos poucos que restavam. A pessoa não podia ir, vir, se manifestar, podia fazer contrato. E o Supremo começou a entender que a liberdade negocial prevalecia sobre a tributação, a forma prevalecia sobre a substância, e virou o caos que é hoje, onde vivemos num verdadeiro faroeste, que vale tudo para se pagar menos tributo. É uma coisa, é um algo que traz vergonha para o Brasil em termos de tributação, e há tentativas, às vezes tímidas, de se tentar mudar isso, mas a pressão, como disse o professor Paulo de Bressas Nunes, é muito forte para que o status quo se mantenha como antes.
Mas o status quo de quem? O meu, o seu? Não. O status quo das grandes companhias, dos bancos, que há muito tempo não pagam imposto de renda, das grandes corporações que não pagam os seus tributos devidos. E eles caem sobre os ombros da sociedade que nós temos que pagar. Então, o que se espera no futuro é que existam menos rundines e que esse apartheid fiscal, que já começou nos Estados Unidos em 1936, quem sabe sobe seus ventos pelo direito brasileiro, traga novas inspirações e nós conseguimos viver um sistema tributário mais justo, mais razoável, mais solidário e mais equânime, em que todo mundo possa pagar a quota à parte do seu condomínio social, porque isso é justo e razoável. Então eu espero que vocês tenham tido uma breve ideia sobre o que é o planejamento fiscal. Eu vou deixar esse material para distribuir para vocês. Quem quiser também pode comprar o livro, estou à disposição para responder as dúvidas por e-mail. E agradeço pela atenção e compreensão de um tema tão árduo que eu tentei aí, de alguma forma torná-lo mais agradável a vocês. Então, muito obrigado e um bom dia a todos. Quero agradecer a palestra do professor Anderson Furlan, uma aula para todos nós, transitando desde o início da ideia de planejamento, passando pelo planejamento estratégico, chegando ao planejamento tributário, reflexões importantes e que se encaixam, cada uma das ideias se encaixam no propósito do Congresso, falar de direito, democracia e política. Por quê? Porque muitas vezes toda essa construção de planejamento tributário, que via de regra tem a função de canalizar para uma sonegação fiscal, acontece em dado momento por conta da excessiva carga tributária que se pratica no Brasil. Então a reforma política e a reforma tributária são caminhos para uma modificação desse status quo. Porém, passa pela proposta política. Sem a ideia política não se faz reforma alguma e não há interesse político em se fazer uma reforma tributária consistente, adequada e que possa atender aos interesses daqueles que pagam mais impostos. Porque atende-se a determinados setores, determinadas classes e que a maioria daqueles que podem ser enquadrados hoje, se é que isso